Olá, pessoal! Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research e responsável pela carteira Empíricos 10 Ideias, que é a nossa seleção mensal de ações brasileiras. Hoje nós vamos falar sobre a performance dessa carteira em abril e o que nós estamos adotando de estratégia para maio. Vem comigo que eu vou te explicar. Abril foi um mês complicado para as ações brasileiras, teve muita volatilidade, com uma queda de 2% do Ibovespa e uma queda ainda maior do Bovespa Small Caps, que caiu 8%. Esse índice, como quem me acompanha sabe, ele é muito mais correlacionado com as empresas relacionadas à nossa economia doméstica, e portanto mais sensível aos juros. Então ele mostra muito bem o que aconteceu com as nossas ações brasileiras de uma forma geral, E por que isso aconteceu? De forma resumida, foi o cenário de reflação lá nos Estados Unidos, principalmente, Aqui no Brasil, ao longo de abril, a gente teve dados de inflação muito bem comportados, mas lá fora a história foi um pouco diferente. Os dados de inflação ao consumidor e ao produtor surpreenderam para cima e os investidores começaram a se posicionar para um cenário de reflação, ou a volta da inflação, Lá fora a atividade econômica continua aquecida, o mercado de trabalho também, assim como a inflação. Então isso levou os investidores a postergar as expectativas de corte de juros, o que no finalzinho do mês foi corroborado pela própria autoridade americana, que falou que seria improvável cortar os juros em breve, Então, com isso, a taxa da Treasury, que é o Tesouro Soberano Americano, de 10 anos, essencial para a precificação de ações ao redor do mundo, saiu de 4,3% ao ano para 4,7% ao ano, aumentando o custo de capital para as empresas ao redor do mundo e, com isso, quase todas as principais bolsas do mundo sofreram, principalmente as dos emergentes, mas mais ainda as ações brasileiras. Em abril, a gente viu uma saída de mais 11 bilhões de reais de capital estrangeiro da nossa bolsa brasileira, o que no somatório dá 33 bilhões de retiradas no ano inteiro até o final de abril. Então, nossas ações invariavelmente seriam muito penalizadas, Agora, o índice Ibovespa teve uma queda só de 2%, porque Petrobras e Vale, que juntas representam quase 30% do índice, tiveram uma excelente performance durante o mês de abril, Petrobras teve aí a confirmação de que vai ter dividendo extraordinário e Vale subiu acompanhando a subida do minério de ferro, a principal commodity vendida pela Vale. O Empíricos 10 Ideias teve uma queda de 9% no mês de abril, mais ou menos acompanhando a queda do Bovespa Small Caps. No mês de maio, muito diferentemente do mês de abril, a gente vem com a temporada de resultados pegando fogo aqui no Brasil, Nessas duas primeiras semanas de abril, quase todas as empresas, a maioria das empresas concentra a divulgação do balanço referente ao primeiro trimestre de 2024, Então é um mês que, apesar de haver decisões de juros, tanto do nosso Copom aqui, feita pelo Banco Central Brasileiro, quanto pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, pode ser um mês em que a gente vê a atenção se voltando para os fundamentos das empresas, Que, na nossa opinião, estão muito melhores nesse ano do que no ano passado. Ao longo de 2023, que foi um ano muito difícil para as empresas brasileiras, por causa das taxas de juros que estavam muito altas, chegaram a quase 14% ao ano, as empresas fizeram vários ajustes muito importantes na infraestrutura delas, Então, cortaram a estrutura administrativa desnecessária, fizeram toda uma racionalização das despesas e entram nesse 2021 muito mais enxutas e muito mais leves, E isso contribui para essas empresas ganharem margem à medida que a nossa economia se recupera. A gente está um pouco mais de um ano com a Selic sendo sucessivamente cortada. Hoje, isso já é perceptível na despesa de juros das empresas, que já é menor. Atualmente, a gente está com uma Selic de mais ou menos 10% ao ano, o que sim, ainda é alto, mas é muito menor do que os quase 14% que a gente já teve alguns anos atrás. A diferença que isso faz na despesa de juros das empresas é muito relevante, e isso a gente já consegue perceber nesses resultados, Agora, um outro fator é à medida que essa Selic menor começar a estimular a demanda, com uma estrutura corporativa agora muito mais leve, o ganho de margem para as empresas tende a ser muito substancial. E é nisso que a gente está apostando e por isso a gente mantém empresas que fizeram esse dever de casa ao longo de 2023
no Empíricos 10 Ideias. É isso, pessoal. Alguns meses são mais difíceis do que os outros, né? Isso é, assim, business as usual para o investidor de ações, mas principalmente o investidor de ações brasileiro, né? Na ausência de capital novo para a gente firmar uma tendência de alta, a gente fica naquela eterna reversão à média, né? Oscilando o Ibovespa em torno ali de uma certa média. Então, qual a nossa visão para o ano para a Bolsa Brasileira? A gente acha que o corte de juros nos Estados Unidos continua sendo o principal catalisador de que a nossa Bolsa precisa para firmar uma tendência de alta sustentada. Porque o que a gente tem visto até agora é a Bolsa sobe, aí todo mundo fala, agora vai, e depois ela volta a cair, né? Porque alguma coisinha no cenário internacional piora, etc e tal. Dado que 55% do volume de ações negociados diariamente na B3 é devido ao capital gringo, esse capital gringo precisa vir para o país e permanecer para que a gente firme uma tendência de alta mais duradoura, e isso, na nossa opinião, vai acontecer quando o Banco Central americano sinalizar, né, que vai explicitamente que vai cortar os juros. Na nossa opinião, isso vai acontecer em setembro. O corte de juros primeiro lá nos Estados Unidos acontece em setembro, mas o mercado, como vocês viram em abril, antecipa para o ruim, mas também antecipa para o bom. Então, quando ficar claro, né, que o Federal Reserve está em vias de cortar os juros, isso deve ajudar muito as nossas ações brasileiras, e quando isso acontecer, que a gente não sabe quando, é melhor que você esteja posicionado. É isso, pessoal. Muito sangue frio, muita serenidade para investir em ações, e nos vemos no próximo mês. Ótimos investimentos e o relatório completo pode ser conferido gratuitamente aqui no link da descrição. Um abraço.